Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o livro de Lamentações. Na continuidade do estudo da Bíblia, dos livros, agora chegamos ao livro de Lamentações. São 5 capítulos, atribuídos naturalmente a Jeremias, pelo que tem o título Lamentações de Jeremias, considerando ser o porta-voz de Deus existente naquela época, testemunha de todas as últimas palavras que Deus mandou ao seu povo, avisando, exortando ao arrependimento, mas como não obedeceram, veio a destruição, já citada no livro de Jeremias. E aqui temos então, na verdade, como que um cântico, um canto fúnebre de Jeremias, em descrição de toda a assolação que ele via na cidade de Jerusalém e nas terras de Judá, como também figurando, retratando o comportamento, a dor, o choro, o clamor, as lágrimas do povo assolado. E também com detalhes do mal que sofreram na fome, na peste, o desastre que acontecia com as pessoas ali, em especial em Jerusalém. Esse livro, que é na verdade um canto, é como se fosse um poema, é para ser cantado todo este livro. Encontramos um destaque, é como um acróstico, porque os capítulos 1 e também o capítulo 2 tem versos do poema, do canto, segundo o número e a ordem das letras do alfabeto hebraico. No capítulo 3 se dá o fato de que temos 3 versos para cada letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico são 22 letras, pelo que então o capítulo 1 e 2, cada um deles tem 22 versos do canto que Jeremias trouxe. No capítulo 3 são 66 versos, 3 em 3, 3 vezes 22, dá 66. Depois no capítulo 4 e 5, de novo, 22, mais 22 versos, neste canto de Jeremias. Se no português o alfabeto começa com A e desenvolve-se até chegar a Z, se no alfabeto grego começa com alfa e termina com o ômega, já no livro de Jeremias podemos encontrar que a primeira letra é Aleph e a última letra vem a ser Tal, a 22ª letra do alfabeto hebraico. Por isso é chamado de acróstico. São dadas as letras do alfabeto e a cada letra segue um verso neste canto, poema que Jeremias vem trazendo. O que vamos encontrar no livro de Lamentações? Descrição da destruição, já disse. Palavras de reconhecimento dos seus pecados e que Deus não deixou de por menos. O que Deus anunciou, Deus trouxe de castigo para Jerusalém e Judá, enfim, todo Israel. Tem também aqui palavras de clamor, de exortação ao arrependimento e de uma esperança que se observa de que Deus vai mudar a sorte de Israel. Se há pouco, no livro de Jeremias, estudamos Deus trazendo juízo contra as nações, aqui haverá a citação de um mal contra uma nação, Edom. Observe que Edom é citado aqui. De muitas nações que trouxeram mal a Israel, Edom tem o seu destaque. É a nação irmã que é inimiga. Pelo que não se esquece de Edom, que Deus traga sobre Edom todo o mal que veio sobre Jacó, que é Israel. Se a nação irmã tanto desejou
o mal da nação Israel, sua irmã, que este mal venha sobre Edom. E praticamente encerra o livro numa expectativa daquilo que Deus vai fazer em suas muitas misericórdias. Vamos então fazer uma passagem por este livro de Lamentações, uns poucos versos escolhidos, ou pequenos textos, começando no capítulo 1, que vem falar da descrição da destruição de Jerusalém. Do verso 1 ao 5, as 5 primeiras letras do alfabeto hebraico, Aleph, como primeira letra, vem trazer a mensagem e segue. Como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente, enganosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações, transgressões. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Observem nestas palavras de descrição em Lamentações que ocorre-nos a ideia, temos a visão de que Jeremias estaria como ao longe, uma certa distância, contemplando a Jerusalém destruída, observando cada local, citando o aspecto físico que ficou nessa destruição e ao mesmo tempo fazendo memória e trazendo também uma descrição das pessoas durante toda aquela aflição que ali esteve. Observe que uma nação não é o prédio, não é a terra, é o povo, mas terra e povo se associam numa nação. Assim Jeremias fala de aspectos físicos e fala das pessoas do povo. As duas colocações que Jeremias vem trazendo ao longo do seu cântico de lamentação. No verso 12 e depois no verso 16, ainda temos descrição como essa. Não vos comove isto a todo vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim. Com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Aí está, Jeremias tido como profeta chorão, e o quanto deve ter chorado mesmo, ao escrever essas palavras, vendo ou relembrando os fatos que presenciou. Mas bonita essa expressão do verso 16. Por que toda dor, por que tanto choro? Porque se afastou o Consolador, aquele que deveria consolar e restaurar a alma, não está ali mais. Mas por que não está? Por que não está o Consolador no meio do povo? Porque tanto transgrediram, tanto o provocaram a ira com a idolatria, que o Senhor se afastou. E o mal sobreveio desta sorte. No verso 18, encontramos a expressão do reconhecimento. Justo é o Senhor Deus, pois me rebelei contra os seus mandamentos.
Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus mancebos se foram para o cativeiro. O Senhor é justo. O Senhor açoita com vontade. E é justo no castigo que traz. Se é longânimo, tardio em irar-se, mas no tempo certo traz a correção após uma longa espera por arrependimento. E volta ao Senhor e opera. Verso 20: olha, Senhor, o clamor do povo, quanto estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei, fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Aí outras palavras, observe que Jeremias coloca-se como alguém que observa e narra, descreve os fatos, o quadro que está diante dele. Por outro lado, ele se coloca como o povo que está chorando. As duas colocações, ele afastado, olhando e narrando, e ele como que sofrendo todos aqueles males, toda aquela vergonha, toda aquela afronta. No capítulo 2 de Lamentações, ainda há outras palavras como esta, descrições da destruição, e vemos palavras como esta: como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor Deus todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Quando Deus se irou, não poupou nada, nem aquilo que tinha representação, figura das coisas celestiais. Porque Jerusalém, o templo, o povo, tudo aquilo era a figura das coisas espirituais. E Deus destruiu tudo. Ainda no verso 5 a 7, tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza, e arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta, destruiu a sua congregação. O Senhor Deus em Sião pôs em esquecimento a solenidade, as festas, os dias de comemoração e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor Deus o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor Deus, como em dia de reunião solene. Observe que está descrevendo o quadro quando estava acontecendo tudo aquilo. Deus rejeitou. Deus não levou em conta coisa alguma daquilo que era para ser glória do povo, descendência de Abraão, mas pela transgressão Deus colocou tudo abaixo. Verso 9 ainda continua: abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. Repito, abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor Deus, os seus profetas. Deus fez silêncio também, em muitos lugares, sobre muitos. Continua a palavra: estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre suas cabeças, cingiram os sacos as virgens de Jerusalém,
abaixam as suas cabeças até a terra. Já se consumiram os seus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães: onde há trigo e vinho? Quando desfalecem, como o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Aqui, Jeremias faz menção dos profetas que não ajudaram, não declarando, não sendo verdadeiros para mostrar ao povo a sua transgressão, não livrar o povo do desastre que logo veio. Observe essas descrições terríveis do povo sendo consumido pela fome no meio da cidade de Jerusalém. A quem se comparará isto? O profeta, comparando aqui, não viu quem é que pôde estar sofrendo tão grande desastre e ira da parte de Deus. Mas lembremos, é o povo de Deus, que deveria ser o melhor e era até mesmo o pior. Pelo que na ira de Deus teve uma recompensa desta sorte, tão grave, que o profeta não achou comparação entre outras nações ali em redor. Ainda continuando, verso 15 e 16, todos que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e balançam, meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que dominavam ou denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimo-lo. Pronto. Muitas nações se alegrando da destruição do povo de Deus. Interessante que me ocorreu agora lembrar que estamos vivendo em tempo que muitas vezes pessoas há que se dizem crentes, servas, filhos de Deus, e que se gloriam no mal que vem a outro filho de Deus. Igrejas que se gloriam com o mal e desastre e escândalos em outras igrejas cristãs também. Acho que nós estamos como este povo aqui, dizendo ser alguém que está vivo, e será que não somos até contrários? Por isso essas formas de comportamento não devem existir em nós, nos alegrar no desastre dos outros. De forma nenhuma isso pode existir. Salomão chegou a dizer: se Deus chegar a ver que alguém se alegra no castigo que ele traz em correção a um outro, ele deixa de castigar esse. Mas aquele que estava rindo ou se alegrando, Deus certamente vai cobrar dele daquilo que ele se alegrou, do juízo de Deus, do castigo que Deus trazia. Precisamos ter cuidado e estar mais em quebrantamento do que nos orgulhando sobre o desastre ou castigo de Deus sobre outros. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui no capítulo 2, que Jeremias, hora nenhuma, falou do mal, do diabo atacando. Hoje nós temos muito costume, qualquer coisa que nós sofremos, problemas diversos, o diabo, e vai citando o mal que vem das trevas. Mas, por favor, nós estamos no final dos tempos, temos um juiz e temos um advogado. Nós temos que entender como Jó também fazia. Em momento algum ferido pelo diabo,
Jó falou que o diabo achou ocasião. Ele tratava com Deus. É com Deus que ele tratava. E assim Jeremias também fala que nós pecamos, Deus se afastou, nós transgredimos e Deus não poupou, Deus se irou, Deus castigou. Então precisamos aprender mais disso. Não temos que falar nada das trevas. Nós temos que tratar com Deus. Se estamos sofrendo alguma coisa, vamos perguntar a Deus: é castigo que nós estamos merecendo? Ou por causa da palavra de Deus que guardamos? Se for pela palavra de Deus, bem-aventurados somos, sofremos pela causa do Senhor. Mas se há falta em nós e Deus está cobrando, vamos nos arrepender e voltar no caminho do erro e acertar diante de Deus. Mas o mal não tem que ser citado nas nossas palavras, nas nossas lamentações, no nosso queixume, de jeito nenhum. Terminando o capítulo 2, versos 19 a 21, ainda temos palavras como essas: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor Deus, derrama, ou levanta ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor Deus, e considera a quem fizeste assim, onde as mulheres comeu o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor Deus, o sacerdote e o profeta? Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus mancebos vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Olha, observem isso aqui. O convite ao arrependimento e o clamor diante de Deus. Deus, olha quanta assolação. Mas sabendo que foi pela rebeldia do povo, ao ponto que chega ao máximo da maldição, as mulheres comendo os seus próprios filhos. Se lembrarmos das bênçãos e das maldições que deveriam ser proferidas sobre o Monte Ebal e o Monte Gerezim, bênçãos enquanto se andar na presença de Deus, mas maldição ao se afastar. E as maldições são progressivas. Se afastar de Deus, vem o aperto. Se arrepender, vem a bênção. Se continuar em transgressão, desobediência para com Deus, o mal é apertado. Males vêm a mais da parte de Deus. Isso em vários graus. Até que no final é cativeiro, é desespero, é estar como aquele que é foragido pelas terras do mundo e faltando a graça, a misericórdia, até mesmo o amor natural de pais e mães para com seus filhos. É o máximo da ira de Deus. Até o amor natural acaba-se. E lamento muito, porque vejo no meio dos evangélicos as pessoas não terem grande amor pelos seus próprios filhos. Enquanto antigamente o desejo era ter filhos, um prazer, e vemos até mesmo no meio do povo de Deus, igual no mundo, que ninguém quer ter filho. Só o deleite, só a vida de folga para si mesmo, bem-estar, conforto para si. Será que não está faltando amor de Deus no mundo, no meio dos cristãos até? E a palavra que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Não é só amor para com Deus. O amor também em outras manifestações da graça de Deus na face da terra. Continuando o capítulo 3, longamente temos no capítulo 3, que é o capítulo de 66 versos, onde as palavras cantadas eram 3 versos para cada letra, o acróstico aqui assim se apresenta, e temos as palavras do capítulo 3, que vão culminar ou destacar nesse capítulo 3, é muito bonito as palavras que aqui temos, em um clamor diante de Deus, e um reconhecimento dos erros, e uma convocação para um arrependimento sincero. Mas vamos ler o capítulo 3 por partes. Nos primeiros versos lemos: Eu sou o homem, diz Jeremias, que viu a aflição pela vara do seu furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim,
virou de contínuo a sua mão todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Observe que Jeremias se coloca como povo. Ele cita como se fosse nele, porque ele sente a dor do povo, e isso também pelo Espírito de Deus. Continuando, mais à frente, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Deus. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dá a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor Deus não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, não entristece de bom grado aos filhos dos homens. Façamos uma pausa. Não são bonitas essas palavras? Um convite a suportar mais as adversidades da vida e ser menos queixoso, ser como aquele que murmura e reclama. Descansa em Deus. Crê em Jesus. Jesus é a prova do grande amor de Deus para a nossa salvação. Então, se temos alguma coisa ruim na nossa vida, fica quieto, suporta. E vai suportando, porque Deus está vendo. Deus contempla todas as coisas, e aquele que está com os olhos voltados para Deus, padecendo o que tem que padecer, por merecer ou por não merecer, com ele estando atento àquilo que Deus está fazendo, logo, após o efeito do castigo, da correção, ou do mal que assolou sem necessidade, haverá para nós a bênção de Deus na nossa vida. Então, se alguém lê essas palavras, é um convite para estar mais quieto e ficar quieto diante de Deus. Se suspirar, se gemer, se queixar, seja na presença de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. A gente costuma citar muito o Salmo 23, mas nessa hora ninguém lembra do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E em outra palavra que Paulo mesmo cita, que vamos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo outra vez diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, na hora da luta, bom é sofrer, bom é suportar, bom é estar solitário, bom é pôr a boca no pó, bom é ter esperança no Senhor Deus, porque Ele não aflige sem causa. Mas antes, grandes são as suas misericórdias. E Deus não permite ninguém sofrer alguma coisa sem que isso tenha um sentido, algo de construtivo na nossa vida, nem que seja para correção, nem que seja em repreensão, mas o fim do propósito de Deus é bênção. Assim, continua a palavra do capítulo 3, que eu disse que é muito bonita essas palavras, verso 34 a 36, outras palavras bonitas, vejamos. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Aí está. As pessoas podem fazer alguns erros. Verso 34, pôr debaixo dos pés, oprimir alguém. Verso 35, inverter, negar o direito, ou inverter o direito do homem nas suas questões. Deus não vê isso?
A injustiça que se faz na face da terra, Deus não vê? Certamente Deus vê tudo. Deus vê tudo. Pelo que, continua a palavra no verso 37, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor Deus não o mande? Porventura da boca do Senhor não sai o mal e o bem? Lembremos da palavra de Jó. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Bendito seja o seu nome quando tudo está bem, e bendito seja o nome de Deus quando as coisas não vão bem. Continua, verso 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Que vamos reclamar? Não tem nada que reclamar, mas estou sendo ferido, estou sendo injustiçado. Deus é juiz e está vendo todas as coisas. Vamos tratar da nossa vida, da nossa alma, para estar aprovada diante de Deus. Quanto ao juízo, à vingança, ao nosso direito, no tempo certo Ele fará vir. Assim, o convite ao arrependimento, ou voltar para Deus, vem a partir do verso 40. Esquadrinhemos ou sondemos os nossos caminhos e experimentemo-los e voltemos para o Senhor. O que quer dizer isso? Vamos fazer um exame de consciência e voltar para Deus, achegar-se a Deus. Verso 41, levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos, transgredimos, fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste, cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste, cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Observem essas palavras, com claração, com respeito do juízo de Deus sobre cada um. O que fazer então? Reconhecer e voltar para Deus. Lemos até o verso 43. Deus vem o bem e vem o mal. De quem reclamar? A quem atribuir a culpa? Senão a nós mesmos. Ou então, se não há culpa, descansemos em Deus. E se há culpa, vamos pedir misericórdia diante de Deus. Continuando, versos 49 e 50 desse capítulo 3, lemos essas palavras. Até que o Senhor atente e veja desde os céus, o meu olho move a minha alma. Leia de novo 49. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor Deus atente e veja desde os céus. Então, o que fazer? Chorar. Voltar para o Senhor e aguardar Deus fazer vir o tempo do refrigério outra vez. Continuando em Lamentações capítulo 4, os primeiros versos, como outros versos, continuam a descrever o desastre de Jerusalém. E nesse momento eu relembro que Jesus também, de certa forma, ficou no Monte das Oliveiras e vendo Jerusalém, que estava ainda alvoroçada, com o povo agitado, gente correndo para o templo, para os rituais do santuário e tanta coisa em Jerusalém, cidade gloriosa. Mas Jesus, no Monte das Oliveiras, via já a destruição e chorava por Jerusalém. Assim Jeremias está também, só que Jeremias está vendo aquilo que de fato aconteceu, o desastre de Jerusalém. Verso 1, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro? Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas,
Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como num momento, sem que trabalhassem nelas mãos algumas. Os seus nazireus, aqueles que tinham uma consagração a Deus, eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que um negrume. Não se conhecem nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Observe que a descrição fala parte física, mas também simbolizando o próprio povo, as pessoas. Cada um como pedra viva que devia ser para ser morada de Deus, agora lançados na miséria, em total desprezo e desolação. Verso 9. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos do campo. As mãos das mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor Deus cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos. Observa tanta descrição. E se lermos lá atrás, nas maldições, cumpre-se cada uma delas exatamente como Moisés proferiu, em aviso da parte de Deus. Continua a palavra ainda, verso 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Aí está. Jeremias cita, fala, menciona, e nunca Deus é culpado. Deus é justo. Deu a paga certa para toda a obra do povo de Israel. São as citações repetidas. Verso 21 e 22. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. Aqui tem a citação de Edom. Que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Aqui Jeremias faz menção de que o povo está agora destruído, mas a destruição acabou. Não haverá mais males sobre eles. Sim, na verdade, uma restauração, mas quanto a Edom, Edom vai ser totalmente destruída. Essa nação não mais existirá. Outro destaque eu quero fazer, Jeremias fala como quem assiste e descreve, fala como aquele que sente. Até na hora também de confessar os pecados, ele faz confissão dos pecados como sendo dele. Ele se coloca como um do povo. E a tendência de muitos entre nós é quando tem alguma coisa, cita transgressão dos outros, faz menção da falha dos outros, esquece que todos nós somos chamados para sermos um. Então, a doença de um é a doença de outro. A transgressão de um é a transgressão do outro. Um membro do corpo está mal, todo o corpo está enfermo. Jeremias não faz acusações, lamenta e confessa os erros do povo como se fossem os seus próprios erros. Assim deve ser também entre nós. Não falar, condenar, nem apontar, mas lamentar como se fosse nós mesmos falhando. O mal e o castigo que vem sobre o outro
é como se fosse sobre nós mesmos, partes do mesmo corpo. Deus preza a unidade. Continuando ainda, entrando no capítulo 5, verso 1 e 2, clamor a Deus, citações diante de Deus. Lembra-te, Senhor Deus, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio, a nossa vergonha. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. 14. Os velhos já não têm assento na porta, os mancebos já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, por quê? Pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Destruição, solidão, mas confissão de pecado. Pecamos. E a consequência está aí. Continua a palavra, verso 19. Tu, ó Senhor Deus, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor Deus, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? E aí é a expressão de uma esperança em Deus, Deus que é eterno. Em algum tempo, nas suas misericórdias, faria voltar o bem sobre o seu povo. E aqui atentemos também que não é, na verdade, nós esforçarmos para fazer o bem, mas antes nós nos achegarmos a Deus para que Ele opere em nós a justiça. Porque se nós quisermos ser bons para chegar a Deus, nunca chegaremos a Deus, porque nunca chegaremos a fazer o bem. Somos maus de natureza. Mas como o barro, que nada é e para nada faria, ou nada pode fazer por si mesmo, mas nas mãos de Deus, o oleiro, Ele nos molda para sermos vasos de honra, também instrumentos de justiça para o bem das nossas próprias almas. Aí lembremos a palavra que o Senhor falou para Abraão, capítulo 17 de Gênesis: anda na minha presença e ser perfeito. Muitos querem ser perfeitos para chegar-se a Deus. Nunca chegarão. Mas se chegar a Deus pedindo misericórdia e a atuação da sua bondade para agir por nós, nos converter a Ele, aí sim, seremos perfeitos. Anda na minha presença e ser perfeito. É o que também podemos destacar nessas palavras finais de Jeremias no livro de Lamentação. Aí está o quadro daquele que vê o resultado da transgressão. O salário do pecado é a morte, é o mal, é a destruição, é trevas. Mas se nos convertermos a Deus e confiarmos na sua benignidade, achamos lugar de restauração na sua presença. Que assim Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.